Que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, esteja com cada um que nos ouve, abençoando o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai abrir um dos capítulos mais amados e talvez mais citados da Bíblia, o capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses. E para guiar nossa conversa, estamos com fontes excelentes aqui. A Bíblia de Estudo NAA e a Bíblia de Estudo Holman. Elas trazem notas, comentários, para a gente ir um pouco além do texto, né? Exato. E a nossa missão hoje é, desvendar o que parece ser um verdadeiro kit de ferramentas para a resiliência mental que Paulo nos deixou. Ele vai dar estratégias muito práticas para a gente lidar com conflitos internos, com aquela ansiedade que paralisa e até com a insatisfação crônica. É quase um manual de sobrevivência emocional e espiritual, sabe? E o mais incrível, escrito de dentro de uma prisão. Um manual de sobrevivência. Gostei disso. Então vamos abrir essa caixa de ferramentas. O capítulo já começa com uma carga emocional muito forte, logo no versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Essa expressão, estai firmes, soa quase como uma ordem militar. E era exatamente essa a intenção. Totalmente. As notas de estudo mostram que essa imagem era, instantaneamente reconhecível para os filipenses. Porque... eles viviam num contexto militar. Sim, Filipos era uma colônia romana. Então a imagem de um soldado que não recua, que mantém a posição no campo de batalha a todo custo, isso era muito familiar. Paulo está basicamente dizendo, não cedam terreno na fé. Não importa a pressão. É um chamado à perseverança, inabalável. E aí, logo na sequência, ele desce dessa exortação grandiosa para um problema muito específico, muito humano, um conflito entre duas mulheres, Evódia e Sintique. Ele pede que tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. É incrível como ele vai do macro para o micro tão rápido. E isso mostra o quanto ele levava a sério a unidade da igreja, né? As fontes explicam que elas não eram membros quaisquer. Eram mulheres influentes, descritas como pessoas que trabalharam comigo no Evangelho. Eram líderes. Ah, então a coisa era mais séria. Muito mais. E o fascinante é a abordagem de Paulo. Ele não toma partido, não aponta uma culpada, mas ele pede a um fiel companheiro de jugo que as ajude. Esse termo, companheiro de jugo, é curioso. Não é um nome, é uma descrição. Me soa como alguém que a comunidade inteira já respeitava, sabe? Alguém com autoridade moral. É uma ótima leitura. E mostra a inteligência pastoral de Paulo. Ele não impõe a autoridade dele lá de Roma, não. Ele ativa a liderança local. Ele está capacitando a própria comunidade a resolver seus problemas. E o foco é muito claro. A unidade da igreja é mais importante do que saber quem estava certa. A desunião interna sabotava a missão externa. Exatamente. Isso é uma lição poderosa para qualquer organização hoje, né? Seja uma igreja, uma empresa, até uma família. A briga interna mina o propósito de todo mundo. Ele quer restauração, não fofoca. Daí a gente entra na primeira grande ferramenta desse kit, a alegria. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma ordem dupla enfática. Mas, sendo honesto, como é possível se alegrar sempre? Eu entendo a teoria, mas na prática isso não soa um pouco como negar a realidade? Se alguém está passando por uma tragédia, dizer alegrem-se pode parecer até meio cruel, não? Essa é a tensão. E a pergunta fundamental. As fontes que a gente tem sugerem que Paulo não está pedindo uma felicidade forçada, nem um otimismo tóxico. A chave de tudo está na frase no Senhor. A alegria que ele propõe não é a felicidade que depende das circunstâncias. É o reconhecimento de uma verdade mais profunda, que coexiste com a dor. É tipo a alegria de saber que o navio não vai afundar, mesmo que a tempestade seja terrível. A alegria e a tristeza, nesse modelo, não se excluem. É uma confiança, uma âncora para a alma. Uma âncora para a alma, perfeito. E essa âncora é o que nos impede de sermos levados pela próxima onda, que é a ansiedade. Que é o que vem logo depois no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Exato. Ele oferece uma ação concreta para substituir a preocupação.
é quase uma fórmula espiritual. E note os 3 elementos: a oração, que é essa comunhão geral com Deus, as súplicas, que são os pedidos específicos detalhados, E as ações de graças. o que muda tudo. O ingrediente que muda tudo. A gratidão nos força a mudar o foco. A gente para de olhar só para o problema e olha para o provedor. A gente lembra do que Deus já fez, de quem Ele é, mesmo com o futuro incerto. E a promessa que vem depois é uma das mais bonitas de toda a Escritura, né? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui também tem aquela conotação militar que a gente viu antes, certo? Sim, é a mesmíssima imagem do soldado. Só que agora, a ação é de Deus. As notas apontam que a palavra grega usada aqui, frureu, remete a uma guarnição militar. Soldados que montam guarda numa cidade, numa fortaleza. Uau! A ideia é que a paz de Deus age como uma sentinela de elite, protegendo nossos centros emocional e intelectual, o coração e a mente, contra os ataques de pânico, de medo, de dúvida. É uma proteção ativa, divina. Ok, e se a paz de Deus nos guarda por fora, parece que no versículo 8 Paulo nos dá uma tarefa para a gente fazer por dentro. Ele nos dá uma lista do que deve ocupar nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Questão da saúde mental e espiritual. Se no verso anterior a paz de Deus nos protege, aqui Paulo nos ensina como cooperar com essa proteção. Ele está dizendo para a gente criar um filtro consciente para o que a gente permite ocupar a nossa mente. É quase como curar o nosso feed de notícias mental, sabe? Em vez de rolar infinitamente pela negatividade, pela desinformação, pela indignação, Paulo está nos dando uma lista de contas para seguir. A verdade, a justiça, a pureza. Que analogia perfeita! É um ato de disciplina digital para a alma, só que escrito há 2000 anos. Exato. E ao focar deliberadamente nessas virtudes, a gente está ativamente cultivando um ambiente interno onde a paz pode não só guardar, mas florescer. E ele conecta isso com a ação, no versículo 9. O que também aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso ponham em prática. E a promessa que se segue é sutil, mas poderosa. Poderosíssima. Ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. Existe uma progressão linda aqui. Qual? No versículo 7, a paz de Deus vem nos guardar. Certo. Certo? Certo. Agora, como resultado de pensar e agir corretamente, o próprio Deus da paz nos oferece a sua presença contínua. Nossa. A gente passa de ter a paz de Deus para ter o Deus da paz. É um nível de intimidade, de estabilidade muito mais profundo. Impressionante essa conexão. E parece que essa presença inspira uma resposta muito prática. De repente, Paulo muda o foco para algo bem terreno. Dinheiro. Ele agradece aos filipenses por uma oferta que eles enviaram, mas ele fala disso de um jeito que eu nunca vi. Ele diz no versículo 11, digo isto não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que segredo é esse do contentamento? Ele revela o segredo logo em seguida, ele diz, sei o que é passar necessidade e também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. O segredo não é uma técnica para evitar problemas, mas uma fonte de força interna para enfrentá-los. E essa fonte... nos leva à famosa declaração do versículo 13. Exato. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa talvez seja uma das frases mais famosas e, ironicamente, mais mal interpretadas da história. A gente vê em camisetas, em para-choques de caminhão, em posts, e a ideia é sempre de superação, de conquista, quase um mantra de super-herói para vencer um campeonato ou passar um concurso. Exatamente. E é por isso que o contexto que as nossas fontes dão é tão chocante. Paulo não está falando sobre ser capaz de conquistar o mundo. Ele está falando sobre ser capaz de sobreviver ao mundo. Como assim? O tudo a que ele se refere são todas as circunstâncias que ele acabou de listar. Passar necessidade ou ter abundância. Ter fome ou estar alimentado. Uau!
Isso muda completamente o sentido. Completamente. A frase não é sobre ter poder ilimitado para fazer qualquer coisa, mas sobre ter força sobrenatural para aguentar qualquer coisa. Não é sobre superpoderes, é sobre resiliência inabalável. O contentamento dele não vinha da situação, mas da suficiência que ele encontrava em Cristo. É uma força para suportar, não para dominar. E mesmo com essa independência toda, ele valoriza demais o presente deles. Ele descreve a oferta de uma forma quase poética. Sim, ele eleva o gesto deles de forma belíssima. No versículo 18, ele chama a oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Ele está usando a linguagem do culto do Antigo Testamento, dos sacrifícios no templo, para descrever uma transferência de dinheiro. Exato. Para Paulo, a generosidade deles não era só uma ajuda material para ele. Era um ato de adoração espiritual a Deus. Uma prova concreta da fé deles. E no finalzinho, quando a gente acha que o capítulo terminou, que as ferramentas foram entregues, Paulo joga uma bomba, quase como uma nota de rodapé, no versículo 22. Todos os santos saúdam vocês, especialmente os da casa de César. Quando eu li isso nas notas, eu tive que parar e reler. Cristãos no palácio do imperador, no coração do poder de Roma. Como assim? É um detalhe impressionante, né? As fontes indicam que casa de César não se refere só à família do imperador, mas a um grupo muito mais amplo: funcionários públicos, administradores, guardas pretorianos, escravos e libertos que trabalhavam na máquina do império. Então, o próprio carcereiro dele poderia ser um desses cristãos. Exatamente. A implicação é profunda. Mostra que o evangelho, que começou lá na periferia do império, na Judéia, tinha penetrado no centro do poder mundial da época. Um lugar que a gente poderia imaginar como mais hostil à fé cristã. É um final cheio de esperança. Um testemunho silencioso de que nenhuma estrutura de poder é impenetrável para a mensagem do evangelho. Exato. Que final poderoso! E ele encerra com a bênção que amarra tudo isso. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. No fim das contas, é a graça que capacita todo esse kit de ferramentas que ele nos deu. Então, o que a gente viu hoje em Filipenses 4 foi realmente um manual de resiliência. Recebemos a ferramenta da firmeza, de se manter em posição como um soldado, a ferramenta da alegria, que é uma âncora na tempestade, não a ausência dela. A paz que age como uma guarda de elite para nossa mente. E, por fim, o verdadeiro segredo do contentamento, a força para suportar tudo, que vem de Cristo. E vimos como essa fé se manifesta de formas muito concretas, na maneira madura de resolver conflitos, na disciplina de filtrar os próprios pensamentos, na generosidade que se torna adoração e, por fim, na presença surpreendente da fé nos lugares mais improváveis, como o centro do Império Romano. Fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. O texto fala sobre a paz de Deus que guarda o coração e a mente. Em um mundo tão cheio de ansiedade, de notícias ruins, de ruído constante, o que significaria, na prática, usar a ferramenta do versículo 8. O que aconteceria se por uma semana a gente curasse o nosso feed mental e focasse intencionalmente no que é verdadeiro, nobre, justo e puro, para de fato experimentar essa paz que guarda? Uma pergunta fundamental para os nossos dias. Que Deus abençoe todos os ouvintes.